Agora no nosso programa nós vamos esclarecer as nossas dúvidas sobre o transtorno do espectro autista e eu recebo para isso duas profissionais, a doutora Caroline Nogueira, que é psicóloga infantil, especialista em neuropsicologia, psicopedagoga em desenvolvimento infantil e intervenção precoce no autismo. E eu converso também com a doutora Daniela Dionísio, que é fonoaudióloga infantil. Tudo bem, meninas? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Prazer receber vocês aqui, viu? A gente tem ouvido falar bastante nos últimos tempos sobre autismo ou sobre o transtorno de espectro autista. A gente tem aprendido sobre isso. Eu tenho visto nos últimos tempos muito mais crianças sendo diagnosticadas, sendo tratadas, sendo cuidadas. Mas eu acho que ainda impera essa dúvida. O que é esse transtorno? Por favor, quem pode começar falando? Pode ser a doutora Carol? Posso começar. Bom, o transtorno do espectro autista, ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, significa que desde os anos iniciais, a criança ela já apresenta uma alteração nesse desenvolvimento infantil, né, que seria aí atrasos, né, ou prejuízos, ou até um desenvolvimento diferenciado, atípico, né, na parte motora, na parte de linguagem, na parte da interação. Então, essa criança ela tem essas alterações, né, que caracterizam aí o transtorno do espectro autista. Quero já aproveitar a resposta da doutora Carol e perguntar para a doutora Dani. A gente, quando pensa no fonoaudiólogo, a gente pensa logo no começo da fala, no início da fala, mas as atenções que os pais ou os educadores devem ter às crianças vêm antes das palavras, das frases, do que a gente considera a comunicação? Exatamente. A fala, propriamente dita, ela está lá no topo do desenvolvimento, né? Então, para ela acontecer, existem uma série de processos importantes. Então, se a gente pensar no desenvolvimento da criança, até mesmo quando uma criança chega no consultório, por essa queixa, meu filho não fala. Quando ela é muito pequena, os protocolos que a gente utiliza, a gente avalia a criança de forma global. Então, existem uma série de domínios que antecedem a fala. Então, eu tenho que saber como essa criança vem se desenvolvendo ao longo desse processo, desde o momento que ela é concebida até a faixa de onde a gente considera que é mais assim, de grande risco, né, do desenvolvimento. Então, existe ali a primeira infância, que vai dos 0 aos 6 anos, mas hoje nós sabemos que existem ali a questão dos 1000 dias, que vai até os 2 anos de idade, onde a gente acompanha de forma mais intensiva, olhando justamente esses sintomas, esses sinais que podem trazer prejuízos no desenvolvimento da criança. Claro que eu vou perguntar para vocês daqui a pouco quais os principais sinais de alerta, mas nós vivemos um momento, e aí eu quero que as profissionais expliquem sobre isso, de pandemia, em que as crianças que nasceram durante a pandemia ficaram aí cerca de pelo menos 1 ano e meio tendo contato com pessoas além dos pais sempre de máscara. Então eu conheço crianças que mesmo quando iam visitar os avós ainda usavam máscara, as pessoas ainda não eram vacinadas, muitas crianças nasceram durante a pandemia e daí se tinha muito medo, então essa criança ficou muito mais tempo dentro de casa. Isso pode ter, de fato, prejudicado a fala de algumas dessas crianças? Podem ficar à vontade e até se complementar. Acho que não só a fala, como o desenvolvimento global, né, da criança. Então, a parte, né, a Dani vai poder falar um pouco melhor da parte da fala, mas dentro da psicologia a gente vê muito a dificuldade na interação social, que é fundamental para esse desenvolvimento. A gente precisa enxergar o outro, se relacionar com o outro, né, ter essa conexão. E o que tem aparecido nos bebês de pandemia, né, assim estão sendo chamados, crianças mais tímidas, mais retraídas e também o atraso de fala. Quer falar um pouquinho sobre isso, doutora? Isso é um problema real mesmo. A gente, independente se ouvimos bem ou não, nós olhamos para o outro, nós observamos os movimentos, e não é somente o movimento dos articuladores da fala, mas a gente olha também a questão da fisionomia. Então, a gente faz uma leitura sobre aquilo que está sendo apresentado. E um grande problema no desenvolvimento da fala é que criança precisa estar com criança. Então, nesse momento de pandemia, essas crianças ficaram muito com adultos. A fala do adulto é uma fala encadeada, rápida, com muitos itens. Então, era um modelo muito difícil. Então, se via que muito da dificuldade que aparecia é decorrente dessa fala que ela é difícil para ter como um padrão de imitação para a criança. Então, sempre que a criança chegava, que os adultos chegam
os pais chegam no consultório e uma das orientações é falar de uma forma mais fácil com a criança, utilizando menos elementos para que eles possam ter modelos mais simples. E estar com adultos é conversar de uma forma diferente. E criança aprende com criança, né? Então, o momento da pandemia foi um momento onde eles tiveram muito pouco acesso a uma vivência infantil importante, que vai trazer um desenvolvimento adequado para ele, né? A gente fala que é muito importante a criança estar com pares, crianças da mesma faixa etária, que têm os mesmos gostos, ela vai observar como aquela criança faz, como aquela criança fala. E então esse processo, esse momento que a gente viu crianças que ficaram muito presas dentro de casas, apartamentos, com acesso excessivo à tecnologia. Eu falo, televisão não fala com ninguém, celular não fala com ninguém, não interage com ninguém. Então, foi um momento muito delicado e hoje a gente está colhendo, assim, vendo bastante alterações em crianças pequenas que, se antes nós tínhamos, triplicou os casos por conta da pandemia. E aí, justamente, as crianças deixaram de fazer a troca, né? Porque, às vezes, uma criança fala um pouquinho mais, mas a outra tem um desenvolvimento motor melhor. Quando elas vão para a escola, uma vê como a outra sobe no brinquedo e a outra vê como a outra fala, e daí, daqui a pouco, elas estão fazendo essas trocas. Nesse tempo de pandemia, sem escola, as trocas deixaram de acontecer. E eu vi muitos pais falando que ingressaram as crianças na escola esse ano e, de repente, bum, as crianças começaram a falar, começaram a se desenvolver melhor. De novo, a gente está falando sobre a importância de criança estar com criança, então, né, meninas? Exatamente. Vamos lá entender os principais sinais? Então, eu já ouvi muitos pais falarem: meu filho não olha para mim quando eu falo com ele. Eu chamo, ele não presta atenção. Tem mães que durante a amamentação falam: poxa, eu ouço todas as mães falarem sobre a troca no olhar que acontece na amamentação. Isso não está acontecendo com meu filho. Mesmo bebezinho, esses primeiros sinais podem ser um alerta? Podem, sim. Pensando que é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, a criança, ela, nos anos iniciais aí desse desenvolvimento, já tem as alterações. As primeiras que são, né, mais visíveis é a questão realmente na amamentação. Porque o que é esperado? Durante a amamentação é o momento que a mãe está criando vínculo, né, com essa criança. Então, uma coisa muito importante, né, para a construção de quem vai ser essa criança, de quem ela é através dos olhos dos pais, é através dessa conexão com os pais, né? São os primeiros contatos. E então, a criança, ela precisa ter essa troca, ela tem que encontrar prazer nessa interação. Isso é, né, esperado, é um desenvolvimento atípico. Isso, dentro dos marcos ali, a gente espera que a criança já comece a interagir, que ela comece a gostar realmente dessa conexão, né, com o outro, de cosquinha, de risadinha. E aí ela começa a aprender, né, quem são os pais, quem são as pessoas diferentes, né, que ela precisa tomar um pouco de mais cuidado com essas pessoas. Então, quando tem uma alteração no desenvolvimento, apresentam também alterações nessas interações, né? E os pais começam a perceber na hora da amamentação, porque não tem nada mais afetivo do que esse momento. É um momento total de troca, onde a mãe se doa, ela nutre essa criança, ela alimenta essa criança, e essa criança recebe também muito amor, né, além desse alimento. Então, a criança, ela acaba demonstrando dessa forma. Quais outros sinais? Você se lembra de mais algum? Uma coisa importante que é até um dado legal de se falar é que, mais ou menos em torno de um mês, a criança já é capaz de apresentar sorriso social, ou seja, a mãe está lá no momento de interação com a criança e a criança já sorri, ela já é capaz de identificar a voz da mãe a partir dos 5 meses de gestação. Ela já consegue identificar a voz da mãe, do pai que fala com ela. E tanto que é muito comum os pais relatarem que quando estava ali no momento, com o pai falando com o bebê na barriga da mãe, a mãe fala assim: nossa, a criança mexe muito quando o pai fala, quando a avó fala. Então, essa criança, ela já é capaz de ouvir a partir dos 5 meses de gestação. Então, quando você pega uma criança pequena, que você está conversando com ela, está ali interagindo com ela, e você não recebe ali um afeto dela, não recebe um sorriso, você percebe que é uma criança que às vezes nem olha, ela desvia, se interessa por outras coisas ao invés do rosto humano. Uma criança que às vezes está olhando mais para uma luz, para um objeto que está se movimentando, ela não busca o rosto humano, a gente já
coloca isso como um sinal de alerta também. Se os pais já identificam isso desde cedo, já podem procurar ajuda de algum profissional? Eu acho muito importante, né? Eu acho importante já no acompanhamento com o pediatra, Relatar o que tá acontecendo, isso, né? relatar isso. E existem alguns protocolos que os próprios médicos aplicam. Eles fazem um rastreio sobre essa criança e fica também uma criança que vai ficar lá no atendimento diferenciado, né? E é claro que para você falar assim de uma criança tão pequena, né, 1 mês, 2 meses, Você não vai fechar um diagnóstico vai com essa fechar faixa um etária, diagnóstico. Mas você já consegue investigar através de escalas do desenvolvimento infantil. Que é Existe isso? uma escala, ela vai acompanhar esses marcos do desenvolvimento, né? Como eu comentei, da parte motora, da parte de fala, né? Da linguagem, na verdade, da parte socioemocional, que é essa interação, da parte cognitiva, né? O quanto essa criança consegue resolver problemas já utilizando a inteligência desde sempre, desde muito cedo. E existe uma escala que se chama Bayley, ela é conhecida aí mundialmente, padrão ouro. Quando a gente fala padrão ouro, é que é a melhor, né? Tem um estudo muito detalhado desse desenvolvimento. Então, a gente já consegue acompanhar a partir de 17 dias de vida, consegue aplicar essa escala. Então, se espera que a criança faça tal coisa até tantos meses. Sim. Se espera que a criança faça tal coisa até tantos anos. É isso, né? Isso. E aí a gente vai aplicando essas atividades e vendo o quanto essa criança corresponde, né? Então, assim, claro que uma criança é rara aparecer uma criança de 17 dias de vida que já tem que fazer esse acompanhamento, mas crianças que têm riscos aí para o desenvolvimento, como baixo peso ao nascer, são prematuros, né? O ideal é que já sejam acompanhados. Aliás, a gente sabe por que uma criança tem autismo, se isso é genético. A gente viu uma pesquisa em uma revista recente, deu a maior confusão, associando o uso de telas ao autismo. Digo que deu a maior confusão porque deu a maior bochicha. Eu não cheguei a ler todas as histórias por trás disso, mas muitos profissionais falando que não. A gente consegue saber algo sobre isso já? Então, existem várias pesquisas, né, que direcionam aí qual é a causa do autismo, mas a gente não tem ainda uma comprovação. A gente sabe que ele é altamente genético, que existe uma alteração genética, né, para que esse desenvolvimento aconteça de uma forma atípica, mas nada comprovado ainda. A gente não sabe quais são os genes reais que tem alguma alteração, não existe nenhum exame específico, né, tem que fazer todo um rastreio de exames genéticos para a gente conseguir descobrir alguma alteração. E tem crianças que fazem todos esses exames e ainda não tem, né, não apresentam nenhuma alteração. E quando a gente fala de meninos e meninas, a gente sabe se há mais casos em meninos ou meninas? Existe estudo sobre isso? Existe uma prevalência maior em meninos. Então, se a cada 5 crianças ou 4 crianças, se tem 4 crianças, uma vai ser menina. Cada 4 crianças, Os autistas, uma menina. uma é menina. Tá, entendi. Então, tenho 4 crianças, a incidência é para uma menina para 4. Entendi. Mas, em contrapartida, na menina, geralmente os sintomas são mais graves. Ou, né, como a gente estava falando hoje, são mais sutis. E às vezes é mais difícil de fechar o diagnóstico. E na menina, geralmente, ela vem com outras comorbidades. No menino, às vezes, o autismo ele é um autismo mais clássico, é aquele autismo puro. E nas meninas, geralmente, a gente vê uma prevalência maior de síndromes relacionadas. Então, quando a gente fala do autismo mais leve, provavelmente uma dificuldade maior em perceber, em procurar ajuda. E quando a gente fala desse autismo mais grave, ainda falando sobre as meninas, ele deve vir com outras alterações, é isso, né? Isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a dificuldade do diagnóstico. Eu quero aproveitar esse programa como uma prestação de serviço para quem está nos assistindo. Eu vejo muitas mãezinhas e pais com dúvidas. Outro dia, uma criança de uma família que eu conheço foi diagnosticada com autismo e a avó falou, mas cadê o exame de sangue que comprova isso? O autismo não é assim. Porém, existem sim condições de um profissional, aliás, de uma gama de profissionais avaliar e fechar esse diagnóstico. Não é isso, meninas? Por favor. Isso mesmo, existe. Hoje eu falo que se melhorou muito o diagnóstico. Hoje nós temos padrões ouro de diagnóstico, separados por faixa etária. Nós temos instrumentos de rastreio
Então, por exemplo, chega na minha clínica uma criança que foi encaminhada por um pediatra, não tem ainda uma avaliação de um neuropediatra. E nem foi feito nenhum tipo de checklist com aquela criança. Que você pode ser o primeiro profissional de contato, uma de vocês, Exatamente. né? Até mesmo antes do pediatra, talvez. Geralmente, né? Geralmente é a fono. E aí, qual é a queixa? Por que essa mãe estava tão angustiada? É que essa criança não fala. Então, é aplicado, daí, claro, aquela criança vem para a clínica. A gente tem não somente o autismo, que altera a comunicação social da criança, mas tem outros tipos de transtornos do neurodesenvolvimento que também alteram a questão da fala, da comunicação em si. Mas eu observando aquela criança, eu vejo a necessidade de estar aplicando um checklist que é de Isso acordo... é clínico, são perguntas? Como é que é mais ou menos para a gente exatamente. entender, São doutora? perguntas direcionadas aos pais e também de forma na observação com a Perfeito. criança. E onde nós vamos pontuar se existe baixo risco, se existe um risco moderado dessa criança ter o autismo e um risco alto. Quando a criança tem um baixo risco, o que a gente faz? Se ela for abaixo de 24 meses, por exemplo, a gente continua ali em uma intervenção e reaplica o teste aos 24 para ver se, por exemplo, era uma questão de um atraso, com o estímulo certo, a criança consegue se desenvolver. Mas quando a gente já vê um risco moderado, imediatamente essa criança é encaminhada para uma avaliação diagnóstica com uma equipe multidisciplinar, onde vai entrar o neuropediatra, a psicóloga, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o especialista na área, para que possamos fechar esse diagnóstico. Doutoras, eu percebo aí, vocês vão poder me falar melhor, que mesmo o pediatra ou o neuropediatra dessa criança vai encaminhar para profissionais como vocês para fazerem uma série de testes com essa criança que o próprio médico, não é ele que faz, são vocês, não é isso? Como é que é isso? Explica pra gente. O ideal é que o médico ele conte com uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Né? Porque a gente É um tem, trabalho em conjunto, a gente a pode gente dizer tem assim. que pensar qual é o profissional que tem o conhecimento técnico daquilo. Né? Então, a fonoaudióloga, ela tem o conhecimento técnico da parte da comunicação, da fala, da linguagem. Né? O terapeuta ocupacional tem o conhecimento sobre integração sensorial e os desenvolvimentos motores. Né? O psicólogo, ele vai ver a parte socioemocional, a parte da cognição, né? Que entra aí a parte de QI, a parte intelectual. E o médico, ele tem a sua parte, claro, né? Que é fundamental, toda equipe tem que ter um médico. Para pedir exames laboratoriais, né? Vai entrar aí alguns exames para saber se não pode ser outras questões que A estão gente pode falar exames de interferindo. descarte, de repente, né? Deixa eu ver se não tem uma Isso. doença. Um exame de imagem para saber se não tem uma alteração nessa estrutura Perfeito. cerebral que pode gerar aí esses atrasos do desenvolvimento. E aí quando a gente, né, percebe que está tudo adequado, né, tudo dentro da sua normalidade, aí a gente pode pensar em questões cognitivas, de linguagem, desse desenvolvimento aí desse cérebro. Doutoras, quando a gente está falando de crianças, bom, eu tenho um filho de 4 anos e a gente sabe que não é tudo no passe de mágica. Às vezes as doses são homeopáticas, às vezes vai bem aos pouquinhos, às vezes para contar uma coisa que aconteceu na escola, vai 3 dias para eu saber o assunto todo, porque cada hora ele lembra de um pouquinho, conta. Então, eu fico imaginando como que é esse processo até, de fato, bater o martelo, fechar um diagnóstico. Tem uma idade mínima para que esse diagnóstico seja fechado. Esses profissionais devem ir interagindo entre si, porque também é importante falar, eu sei que as meninas atuam numa clínica e conseguem ter acesso a vários profissionais, mas muita gente que depende do SUS, às vezes, vai ter essa dificuldade. Seria importante que esses profissionais se conversassem. Expliquem para nós, por favor. Bem, eu acho muito importante, até mesmo porque cada um desses profissionais domina uma área. Como a Carol mesmo falou, a minha área principal ali é a linguagem e a comunicação. E é uma área que está muito afetada, mas como eu mesma falei, existe uma série de domínios que a criança precisa adquirir antes da fala, da comunicação acontecer. E dentro dela tem o comportamento, dentro dela tem o desenvolvimento motor. Então, a gente tem esses instrumentos de rastreio, a gente tem uma ideia que, sim, eles estão atrasados, mas a gente não tem todo o domínio, nós não conhecemos o todo, então a gente encaminha para esse profissional que é especialista naquela área para ver se existe uma alteração real ou se foi somente um dado isolado. Perfeito, doutora. E a idade mínima, pensando assim, que a primeira infância ali, do 0 aos 3 anos, é um desenvolvimento, né, muito rápido. Na verdade, assim, a fase
na nossa vida, né? O primeiro ano é o ano que a gente mais se desenvolve. O que eles não fazem num dia, no outro eles já estão fazendo, né? É muita coisa, é a parte motora, né? Tá sentando, de repente já tá rolando, já tá engatinhando, começa a andar, começa a correr, né? Muitas crianças fazem isso antes de 1 ano. A parte da introdução alimentar, que é algo, né, muito importante. A criança começa já a balbuciar, ela já tem trocas, tem um sorriso social, já começa com as brincadeirinhas. Então, é um desenvolvimento muito rápido. Antes, né, desses 2 anos, a gente acredita que é muito melhor estimular essa criança para realmente não fechar um diagnóstico que pode ser confundido, né? Pensando assim, que o transtorno do espectro autista está dentro, a gente chama de um guarda-chuva, que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, dentro desses transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, a gente tem o transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, os transtornos de aprendizagem, que lá na frente, né, depois nos anos escolares, a gente pode classificar como dislexia, descalculia. Então, nessa primeira infância, é tudo muito misturado. Esse desenvolvimento ele ocorre de uma maneira muito rápida, então pode se confundir sim. O ideal é que procure um profissional, avalie, né, que esteja na intervenção para que esse atraso do desenvolvimento não traga prejuízos maiores lá na frente, mas que ele seja fechado também com muita consciência, né? Muitas pessoas falam às vezes, tá na moda fechar diagnóstico, né? Isso assim, não que esteja na moda, é que os estudos estão aumentando, a gente consegue realmente, né, fechar com mais propriedade, mas o ideal é que a partir ali de 2 anos. Doutoras, infelizmente eu caminho para encerrar o nosso bate-papo e eu acho que é muito importante, a gente não vai conseguir falar hoje sobre tratamento, já convido vocês para voltarem, mas eu acho muito importante falar. Diagnóstico feito, a intervenção precoce, a intervenção feita o quanto antes, vai melhorar a qualidade de vida dessa criança que está nesse transtorno? Com certeza. Com certeza. E ainda, eu falo, existem crianças, isso que a Carol falou, tem crianças que chegam para a gente antes dos 2 anos. Com um alto risco para o autismo. Peraí, mas a gente vai bater o martelo agora? Não, não vai. Mas então, o que a gente vai fazer com essa criança? A gente vai estimular. A gente já sabe tudo aquilo que a criança está tendo dificuldade. Então, a gente entra numa intervenção, às vezes, diagnóstica. E vamos fazer o tratamento dessa criança, utilizando as estratégias necessárias para que essa criança se desenvolva. E, quem sabe, lá na frente a gente consiga fechar o diagnóstico, para sim ou para não. Doutora, para complementar? Isso depende, né? Eu gosto muito dessa avaliação diagnóstica, porque essa intervenção diagnóstica, porque é isso, né? A gente já consegue observar quais são os atrasos, já vai intervir em cima deles para que não traga prejuízos maiores, né? E a gente vai ver a resposta dessa criança aos estímulos que a gente está oferecendo. Então, para realmente trazer... É possível migrar entre os graus com a intervenção correta? Sim, a ideia... Os níveis, na verdade, né? Isso, a ideia é quando a criança ela tem o nível 3, né, que é um nível de suporte maior, com a intervenção ela vai, né, diminuindo essa necessidade de suporte do ambiente, de apoio do ambiente, e sim chegar ao nível 1. Meninos, foi excelente o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que a gente já trouxe luz a esse assunto para os nossos telespectadores. Eu espero que vocês possam voltar mais vezes, porque esse assunto precisa ser muito falado. Para quem quiser entrar em contato, vou deixar o e-mail, que é carolneuropsicoinfantil@gmail.com. Tem o Instagram, @carolneuropsicoinfantil, o site www.vitakids. Tem também o Instagram, @vitaequilibrium, passando para vocês. E quem quiser entrar em contato também, o WhatsApp da doutora Dani, que é o 0 operadora 15 98 129-6451, passando aí direitinho para vocês. E o telefone da clínica também está passando aí no GC. Doutoras, muito obrigada, viu? Voltem mais vezes. Nós que agradecemos.